Pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática e raciocínio lógico do concurso de nível médio para inspetor de alunos da Prefeitura de Itapecerica da Serra, que aconteceu no dia 26 de março de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 13, que tratou de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Bora lá! A razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum desses números aqui é igual a qual dessas daqui? Bom, pessoal, veja que a questão quer que a gente determine aqui a razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Razão em matemática a gente sabe que é uma divisão, então vamos colocar aqui um traço de fração. Essa razão deve ser entre o mínimo múltiplo comum, que eu vou chamar de MMC, e o máximo divisor comum, que a gente sabe que é o MDC. Então nós precisamos determinar a razão entre o mínimo múltiplo comum, o MMC, e o máximo divisor comum, o MDC. Mas precisa ser desses números aqui, ó, 2, 3, 8 e 13. Primeiramente, vamos recordar aqui o que é MMC, o que é mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. O MMC, pessoal, é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente. Ou seja, a gente vai pegar todos os fatores que são comuns e os que não são comuns, mas precisa ser de maior expoente. Já o máximo divisor comum, o MDC, é o produto apenas dos fatores comuns, somente aqueles que repetem, mas precisa ser de menor expoente. Então, o que nós queremos determinar é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, mas entre esses números aqui, ó, mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre esses números aqui. Perceba, quando está falando que é o produto dos fatores comuns e não comuns, ou apenas dos fatores que são comuns, são os fatores primos. Repare, esse 2 aqui a gente já sabe que ele é um número primo. O 3 também é um primo. Agora veja, o 8 ele não é primo, o 8 ele é composto. O 3 aqui é primo. Então repare, esses números aqui, o 2 ele já é primo, então vou manter aqui 2 mesmo. 3 aqui é primo, vou manter o 3. Como o 8 é composto, a gente vai fatorar o 8. Fatorando o 8 aqui é fácil. O 8 é a mesma coisa de 2 elevado a 3. 13 é primo, a gente deixa. Então vamos começar aqui. Eu preciso determinar o mínimo múltiplo comum entre esses 4 números aqui, 2, 3, 8 e 13, e que nós fatoramos o 8, ficou 2 ao cubo. Como a gente sabe que o mínimo múltiplo comum aqui entre esses números é o produto dos fatores comuns e não comuns de maior expoente, então a gente tem que pegar todos os fatores aqui. Repare, o 2 aqui ele aparece aqui e aparece aqui também. Então vou colocar esse fator 2, mas é preciso ser de maior expoente. Veja que o expoente desse 2 aqui, ó, é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 1, então o expoente desse 2 aqui é 1. Então qual que é o maior? Entre 1 e 3 eu tenho que pegar o maior expoente, então eu vou pegar aqui o expoente 3, então é 2 elevado a 3. Agora a gente pega também o 3, depois a gente pega também o 13, então vezes 13. E agora é só multiplicar tudo isso aqui, ó. 2 ao cubo aqui a gente sabe que é 8. Então 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3 aqui multiplicando vai dar 312. Pronto, já tem o mínimo múltiplo comum entre esses 4 números. Então o mínimo múltiplo comum aqui a gente já tem que é 312. Agora precisa também determinar o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre eles é o maior número que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo aqui, ó. Ou seja, produz fatores que são comuns a todos eles. Veja, nenhum número aqui é comum a todos eles, exceto 1. Então, o nosso máximo divisor comum, o maior número que dá para dividir todos eles ao mesmo tempo aqui, repare, vai ser 1. Então, o máximo divisor comum entre esses 4 números aqui é 1. Como nós queremos essa razão aqui, é só dividir 312 por 1, que isso aqui vai dar 312. Portanto, a razão entre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum desses números vai dar 312, e essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!